O projeto escolar havia sido entregue na semana anterior, mas de mim ainda se via pensando em Jong-gu, com mais frequência do que gostaria de admitir. Não era por causa das interações forçadas, tampouco pelas mensagens ocasionais no grupo. Havia algo nos olhos de Jong-gu, nos silêncios que escapavam entre uma provocação e outra, como se, por trás das piadas afiadas, houvesse um pedido sutil para ser enxergado de verdade, para ser entendido além das aparências. Na sexta-feira, com os corredores da escola quase vazios e o céu se tingindo em tons de laranja e violeta, Jimin seguiu pelo caminho habitual até o portão dos fundos. Não esperava encontrar ninguém ali, muito menos Jong-gu, encostado na grade, a mochila largada no chão e um pirulito vermelho pendendo nos lábios, como se o mundo inteiro fosse só mais um barulho ao fundo. Tá me esperando? Jimin perguntou, erguendo uma sobrancelha, tentando soar casual. O coração, no entanto, batia mais rápido do que gostaria de admitir. Django tirou o pirulito da boca e o sorriso preguiçoso apareceu. Mas os olhos estavam distantes. Na real, tô fugindo de casa. Mas você pode fingir que eu te esperei, se quiser. A frase veio leve, quase brincalhona, mas havia um peso ali, um pedido calado para que ele não perguntasse demais. Jimin hesitou, queria entender, mas não queria invadir. Quer dar uma volta? Ofereceu, num impulso contido, mas genuíno. Django deu de ombros. Melhor do que voltar agora. Caminharam lado a lado, em direção à praça próxima. Era um lugar simples, com bancos de madeira e árvores antigas que sussurravam com o vento. O silêncio que os acompanhava não era desconfortável, era, de alguma forma, acolhedor, como se ambos estivessem cansados demais para manter as máscaras. Jongo parou de repente, os olhos fixos em algum ponto indefinido à frente. Quando falou, sua voz estava baixa, mais clara, como se ele precisasse tirar aquilo de dentro. Sabe? Às vezes, eu acho que, se eu sumisse, ninguém ia sentir falta. Meu pai provavelmente ia achar que eu finalmente fiz alguma coisa certa. As palavras pairaram no ar, como uma névoa fria, inesperada. De mim ficou em silêncio por um segundo, depois outro. O coração apertou lento. Ele olhou para Jong-gu, para aquele rosto que tentava esconder o cansaço atrás de sarcasmos e doces baratos. Eu sentiria, disse por fim, sem rodeios, sem dramatização. Jong-gu virou o rosto, surpreso com a sinceridade crua. Não respondeu, mas algo em seus ombros pareceu ceder, como se uma parte da armadura tivesse rachado. Eles sentaram num banco, e por um momento, nenhum dos dois disse nada. Quando minha mãe viajou a trabalho por um mês, Jong-gu começou, encarando as mãos no colo. Meu pai surtou. Ele dizia que ela tinha me deixado, porque eu não era o homem suficiente para sustentar a casa. Eu tinha 12 anos. Jimmy sentiu o peito apertar. Isso é abuso, Jong-gu. Não só uma opinião errada. Ele te machucou com isso. Jong-gu balançou a cabeça devagar. E mesmo assim, eu ainda queria que ele me olhasse como um filho de verdade. Que dissesse: eu tenho orgulho de você. Só uma vez. O silêncio caiu pesado entre eles, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que respeitava a dor. Você quer ouvir uma música? Jimmy perguntou de repente, puxando o celular do bolso e oferecendo um lado do fone. Django aceitou sem nem pensar muito, colocando o fone no ouvido esquerdo, enquanto Jimmy encaixava o direito. A melodia suave começou a tocar uma música instrumental. Calma, quase triste. Os ombros de Jong-gu relaxaram aos poucos. O toque de suas mãos se roçou brevemente quando Jimin ajustou o volume, e um arrepio subiu pelo braço dos dois. Obrigado, Jong-gu disse baixinho, quase inaudível. Jimin olhou de lado. Pelo quê? Por me ouvir. Por não rir. Por não fugir. Eu nunca fugiria de você, Jong-gu. O garoto virou o rosto devagar, e os olhos se encontraram. E naquele instante, sem palavras, algo mudou. Não era amor ainda, não era paixão, era conexão. Era a certeza de que, a partir daquele momento, eles não estavam mais sozinhos em suas dores. O vento soprou leve, carregando o cheiro de folhas secas. E mesmo que o mundo ao redor continuasse girando ali, naquele banco, dois garotos começavam a tirar suas máscaras juntos. Por mais que ainda houvesse muitos muros a derrubar, o primeiro já tinha sido posto abaixo. Diogo não respondeu de imediato. Estava olhando para de mim como se estivesse vendo algo novo. Não o nerd, não o aluno exemplar, mas alguém que carregava o próprio caos por trás da organização. Engraçado, murmurou quase para si mesmo. A gente se esconde de jeitos tão diferentes. De mim soltou um som baixo, que estava entre um riso e um suspiro. E mesmo assim, não funciona tão bem quanto a gente gostaria. Jong olhou para ele com um canto dos olhos. É, parece que tem gente que enxerga além, né? Jimin não respondeu, apenas desviou o olhar.
fixando-o em um ponto qualquer à frente. As folhas da árvore mais próximas dançavam com o vento, e o fim da tarde tingia tudo com a luz suave, quase melancólica. Você já pensou em ir embora? Jongo perguntou depois de um tempo, a voz baixa, como se não tivesse certeza se queria mesmo ser ouvido. Jimin demorou a responder. Não exatamente ir embora, mas já pensei em desaparecer por um tempo, só para ver quem notaria. Jongo assentiu devagar, como se aquilo fizesse sentido demais. Eu também. Mais uma pausa. O vento agora mexia nos cabelos de ambos, e Jimin os ajeitou com a mão, sem pressa. Sentia-se um pouco exposto, mas não de um jeito ruim, mas como alguém que sabia que estava sendo observado com atenção, mas sem julgamento. Você parece alguém que guarda muita coisa, Jong-gu disse sem olhar diretamente para ele. Jimin mordeu o canto do lábio. E você parece alguém que finge que não sente nada, para não sentir demais. O silêncio que se seguiu não foi tenso, nem desconfortável, foi só denso, como se ambos precisassem dele para processar as próprias palavras. Não sei por que tô te dizendo isso, Jong-gu murmurou, mais para si do que para Jimin. Talvez porque eu não tento te consertar, Jimin falou sem encarar. Porque você não tenta me invadir. Jong-gu deixou escapar um riso curto, meio surpreso com a franqueza. Talvez. E foi só isso. Nenhuma revelação dramática, nenhum toque cheio de intenções, apenas dois garotos tentando entender as suas próprias dores e descobrindo devagar que havia algo de familiar no silêncio compartilhado. O tempo passou devagar, enquanto os dois permaneciam ali. O céu, antes alaranjado, agora começava a se tingir de um azul profundo, com os primeiros sinais das estrelas surgindo, tímidas. Jimin puxou a manga do casaco, cobrindo melhor as mãos. A brisa ficava mais fria à medida que o sol desaparecia. Ele lançou um olhar de canto para Jong-gu, que estava encostado no banco com os olhos voltados para o céu, como se buscasse respostas entre as nuvens. Você sempre vem para cá quando não quer voltar para casa? Jimin perguntou, sem pressão. Jong-gu deu de ombros. Às vezes. Aqui é quieto e ninguém me pergunta nada. Jimin assentiu, entendendo melhor do que gostaria. O silêncio aqui não é pesado. Só existe. Exato. Jong-gu sorriu de leve, como se aquela pequena coincidência de pensamentos fosse maior do que parecia. Jimin hesitou por um momento antes de se levantar. Eu tenho que ir. Minha mãe se preocupa se demoro muito. Jong-gu não tentou o impedir. Apenas se inclinou para a frente e pegou a mochila jogada no chão. Valeu por ficar, mesmo sem dizer nada. Jimin soltou um leve, quase um riso abafado. A gente disse bastante, eu acho, só que de outro jeito. Eles começaram a caminhar de volta em direção à escola. Agora quase vazia. Os passos ecoavam baixos na calçada úmida, e mesmo que nenhuma promessa tivesse sido feita, algo parecia diferente, como se tivessem deixado um pedaço da armadura para trás naquele banco. Quando chegaram perto do portão, Jimin parou e olhou para Jong-gu. Você não precisa fugir toda vez que doer. Às vezes, só precisa de um lugar seguro para existir um pouco. Jong-gu encarou Jimin por um momento que parecia mais longo do que realmente foi. Não havia resposta pronta, nenhuma reação esperada, apenas o reflexo de alguém que, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu ouvido. Boa noite, Jimin. Boa noite, Jong-gu. E seguiram caminhos opostos. Mas, pela primeira vez, talvez não estivessem mais tão longe assim um do outro.